Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele, trazendo sempre para você a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar hoje com vocês o nosso quinto episódio do especial que estamos fazendo sobre descendência. Hoje nós vamos falar a respeito dos filhos de Cã. No livro de Gênesis, no capítulo 10, a partir do versículo 6, nós começamos a ver as descendências de Cã. Nós começamos a ver os filhos e a linha sucessória de Cã. Mas tem um personagem da linhagem de Cã que eu quero chamar a atenção, que foi o Nimrod. O texto vai dizer que ele começou a ser muito poderoso na terra e o seu reinado começou a se estender. Até então não se ouvia sobre reinados, sobre reis ou sobre lideranças tão influentes como nós vamos começar a ver aqui com Nimrod. Ele vai edificar uma cidade, ele vai edificar a cidade de Nínive, lá para a região da Assíria, e curiosamente, essa Nínive será a mesma Nínive que no futuro o profeta Jonas receberá de Deus a ordem de ir até lá para levar a mensagem de Deus, para profetizar contra aquela cidade que era pecaminosa e o Senhor já havia decidido eliminar. Mas como nós bem sabemos, Jonas não vai querer ir até lá, era uma cidade muito violenta, os homens eram muito pecadores, então ele vai fugir, ele vai tentar fugir da missão e da presença de Deus, indo para um outro lugar chamado Tarsis. E nós sabemos a história, o que o Senhor vai fazer para que Jonas, por fim, cumpra a missão que Deus lhe entregou. Se você não conhece a história de Jonas, eu já aproveito e deixo como sugestão para que você vá no livro de Jonas, é bem curtinho, bem rapidinho, para você entender como se deu essa situação, essa dinâmica entre o profeta Jonas e Deus. E no final, o que vai acontecer com o povo de Nínive, uma grande cidade, mas que era uma cidade com muitos pecados, tanto que Deus manda o seu profeta lá pregar contra aquela cidade. Então essa Nínive do profeta Jonas, que ele não quis ir, é a mesma Nínive que o Nimrod vai edificar. E ele também vai ser parte fundamental para a edificação da torre que depois viria a ficar conhecida como Babel, porque ali foi onde Deus confundiu a linguagem dos homens. Rapidamente lembrando, os homens daquela época se juntaram para fazerem uma edificação que, na mente deles, no intuito deles, seria muito alta e chegaria praticamente nos céus, e eles ficariam conhecidos, eles ficariam notáveis entre todos os povos, entre todos os homens da terra, e assim eles seriam uma resistência. Juntos ninguém poderia dispersá-los, ninguém poderia separá-los, eles seriam fortes, poderosos, potentes. Mas a vontade do Senhor não era essa. O Senhor disse: povoai toda a terra. Essa foi a ordem que o Senhor deu lá no começo. Povoem toda a terra. Então aquele grupo estava vivendo de uma maneira que ia contra a ordem do Senhor. Vamos edificar essa torre, vamos nos tornar notáveis, vamos mostrar o que nós somos capazes de fazer, ninguém irá nos dispersar. Juntos somos mais fortes. E quando o Senhor vê isso, o Senhor reflete e pensa: esse é só o começo. Daqui a pouco, nada será impossível para eles. Eles começam assim e daqui a pouco eles terão ainda mais toda aquela, digamos, aquela arrogância, aquela presunção de que poderiam fazer aquilo que bem entendessem. E aquilo não agradou o Senhor. Aquela torre foi algo que para Deus
Foi a desobediência no intuito daquelas pessoas terem a ideia de não serem dispersados cada um para um lugar. Então eles estavam indo contra aquilo que o Senhor desejava, que era povoar a terra, e você não povoa a terra estando restrito em um único lugar. Para povoar a terra, você precisa que tenha aquele êxodo, que tenha ali aquela movimentação dos povos, dos grupos, das tribos, daquela gente toda para povoar toda a terra. Essa era a vontade do Senhor. E aquele povo estava ali com toda aquela presunção de que agora nós não seremos espalhados, não seremos dispersados, seremos mais fortes, seremos notáveis, famosos. Então o Senhor vai e confunde a língua daqueles homens, de modo que um falava com o outro e já não se entendiam, porque cada um estava falando uma língua diferente. E dessa forma, o que eles não queriam acabou acontecendo. Eles foram dispersados pela terra e aí começaram a povoar ainda mais a terra, como era a vontade do Senhor. Veja que nós trouxemos duas informações a respeito de edificações. Nimrod edificou a cidade de Nínive e foi estendendo ali todo o seu território, todo o seu reino. Nós vemos aqui, por exemplo, que no capítulo 10 de Gênesis e no versículo 10 vai dizer: o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. E por aí ele foi armando o seu território. Ali, Nimrod, ele foi esticando, digamos assim, o seu império, se tornando um homem notável, um homem poderoso, um homem influente na terra, mas que teve ali, nas edificações que ele participou, tanto a cidade de Nínive quanto a torre que viria a ser chamada de Babel, edificações que sem dúvida não agradaram ao Senhor. Não foram edificações tais como o templo que Salomão edificou para Deus, não foram edificações tais como os altares que Jacó, que Abraão edificaram para Deus, não foram edificações de fato edificantes. Nínive se tornou uma cidade pecaminosa, uma cidade violenta. E Babel, aquela torre, se tornou ali um motivo tanto de vergonha para eles, porque começaram uma obra em que não puderam terminar, e a Bíblia ela nos fala isso. Qual é o homem que, pensando em fazer uma obra, não vai sentar, calcular aquilo que ele vai necessitar para saber se ele vai ou não conseguir concluir? Para que, vindo outras pessoas e olhem, não venham a caçoar dele. Aquele homem começou a fazer aquela obra, mas não teve condições de terminar. Então, aquela torre, ela virou sim um sinal, um elemento, um motivo de vergonha, porque eles tiveram toda aquela presunção de serem notáveis e de serem juntos, de serem fortes juntos, de que ninguém iria dispersá-los, mas aquela torre acabou não sendo concluída da maneira como eles esperavam. E a terra de Nínive, aquela cidade tão grande, tão pecadora, a ponto que você vê a distância do tempo em que Nimrod edificou Nínive até o tempo em que Deus vai mandar Jonas proclamar contra aquela cidade, vai se passar um tempo considerável, mas Nínive vai ter ali a fama e o peso de uma terra pecaminosa. Um lugar onde as pessoas são violentas, são
pecaminosas e vivem de acordo com suas próprias vontades. Por isso, o Senhor irá mandar lá o seu profeta para proclamar contra aquela cidade. E o que vai acontecer com aquela cidade e com as pessoas que vivem em Nínive, você precisa olhar lá no livro de Jonas para você compreender o que vai acontecer com aquela terra, com aquela cidade, com aquelas pessoas. Como nós estamos falando nos últimos episódios a respeito da descendência, a respeito do que nós fazemos hoje que pode refletir de maneira positiva ou negativa na nossa descendência que virá depois de nós. Aqui estamos falando do bisneto de Noé. Noé, um de seus filhos Cã, Cã, um de seus filhos Canaã, Canaã, um de seus filhos Cuxi, que foi vir a ser o pai de Nimrod. Pois bem, estamos aqui nessa descendência de Cã, que foi amaldiçoado pelo seu pai através do seu filho Canaã. É bom que nós lembremos isso. Canaã, filho de Cã, o filho mais novo, foi o filho de Cã, foi amaldiçoado pelo seu avô, pelo Noé. E nós vimos o porquê no capítulo anterior, no capítulo 4. Se você não viu, veja que vai ser bom para você poder pegar todos os episódios, assistir e compreender como nós chegamos até aqui. Talvez falando de personagens que não sejam tão famosos na Bíblia, mas que têm histórias muito relevantes e que nos trazem muito aprendizado. Porque toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos enriquecer e para nos fazer discernir do bem e do mal, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Então nós vemos aqui que Nimrod, vindo ali da descendência de Cã, da descendência de Canaã, ele vai ser um homem poderoso, ele vai ser caçador, ele vai ser um homem que vai começar a estender o seu domínio territorial, o seu domínio ali, o seu reino, coisa que antes não se via. Nimrod, ele vai estrear, digamos assim, o reinado na terra. Ele vai se tornar um homem conhecido, relevante, um homem de posição entre os seus, poderoso, influente, vai edificar cidades, vai ocupar territórios e dessa maneira ele vai estendendo cada vez mais o seu império, o seu reino, digamos assim. Vai ter a participação fundamental na construção da Torre de Babel, que vai desagradar a Deus, e o Senhor vai interromper aquela construção, confundindo a comunicação dos homens. Daquela maneira ninguém mais se entendia e eles se dispersam. E lá para frente ele vai edificando todas essas cidades que nós vamos ver aqui no capítulo 10 de Gênesis, edificar a cidade de Nínive, uma cidade que será conhecida pela violência, pelo pecado, pela maneira como seus moradores viviam sem temor a Deus, sem se importarem em obedecer o seu Criador. Aquilo que nós edificamos, colocamos de pé, criamos, construímos, precisa ser algo edificante. Não edificar apenas por edificar, não edificar apenas para dizermos que edificamos algo. Aquilo que nós viermos a edificar precisa ser edificante, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que virão depois de nós e para todos aqueles que irão de alguma maneira usufruir.
Para que eu venha edificar algo, eu preciso edificar algo que venha edificar a vida de outras pessoas. Para eu construir algo, eu preciso construir algo que venha abençoar e ser relevante na vida de outras pessoas. Se não é fazer por fazer, ou é fazer por vaidade, como a Torre de Babel teve muito da vaidade deles, ou é fazer apenas pelo meu bel prazer, apenas para satisfazer as minhas vontades, ou apenas para aparecer, para dizer que, olha, eu escrevi um livro, olha, eu plantei uma árvore, olha, eu edifiquei uma cidade, olha, eu construí uma torre, olha, eu levantei uma cidade, eu fiz algo e que na verdade não tem edificação. Nós precisamos criar, construir, levantar, edificar, erigir coisas, elementos, situações, benefícios que venham agregar, que venham edificar a vida dos nossos descendentes e de outras pessoas também. Talvez aquilo que você tem levantado, edificado, em questão de montantes de dinheiro, em questão de ações, de imóveis, bens materiais, você tem levantado, erigido, edificado para os seus descendentes, mas talvez com um propósito que não seja edificante para a vida deles. Talvez você esteja juntando, acumulando, guardando uma quantia de bens materiais para os seus descendentes, mas o tesouro verdadeiro, aquilo que não tem preço, mas tem valor, talvez você não esteja edificando uma vida com Deus, uma vida com testemunho, uma vida com a palavra do Senhor sendo o seu alicerce. Então, eu deixo para você a reflexão a respeito de Nimrod, uma rápida observação, mas muito perspicaz e muito edificante para a nossa vida. Esse homem edificou cidades, ajudou a edificar torres, mas que desagradaram a Deus. Não foram edificações que viessem exaltar o nome de Deus. Uma cidade pecaminosa e uma torre para exaltar a eles mesmos, a sua própria vaidade. Nenhuma edificação para exaltar o nome de Deus. Assim como Jacó, assim como Abraão edificaram altares para exaltar o nome de Deus. Aquilo que nós venhamos a edificar, aquilo que nós venhamos a levantar, seja bens materiais, sejam mesmo edificações, sejam situações que nós venhamos a criar, tudo que nós venhamos a fazer que seja para glorificar o nome de Deus, não apenas para a nossa própria vaidade, não apenas para aparecermos para as outras pessoas, para sermos notáveis, para sermos influentes, para recebermos elogios, mas que aquilo que nós venhamos a edificar, colocar de pé, venha produzir glória e honra ao nome do nosso Criador. Ele sim edificou e edifica a coisas que são relevantes, que são edificantes para a nossa vida, coisas que têm propósito. E nós precisamos também, de acordo com o que Deus nos fez, a imagem e semelhança dele, a sabedoria que o Senhor nos deu, nós também precisamos ser edificadores de coisas edificantes. Não apenas fazer por fazer, criar por criar, levantar por levantar, erigir por erigir, juntar por juntar. Aquilo que nós fizermos, aquilo que nós venhamos a edificar, seja um reino, uma cidade, uma torre, uma parede, um altar, que seja para produzir glória ao nome de Deus e que seja edificante, não apenas para nós, mas para outras pessoas também. Guardemos aquilo que nós estamos vivendo hoje,
pensando também no que nós vamos deixar para os nossos descendentes no futuro. E eu quero deixar aqui para você um convite para a salvação. Se você ainda não tomou um posicionamento diante de Deus, tome esse posicionamento quanto antes. Por que não agora, enquanto você acompanha essa pregação? Aceite a Jesus como Senhor da sua vida. Creia de verdade. Creia que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Creia que Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Mas Ele não está morto. Ele ressuscitou. Deus o tirou dentre os mortos para vencer a morte, para que nós também possamos, no momento oportuno, vencer a morte. Quando nós estamos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então, entregue a tua vida a Jesus, creia que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador, porque tendo Ele você não precisa de outro. Ele é muito mais do que o suficiente para a nossa vida. E se você, em algum momento da sua vida, aceitou Jesus, mas se afastou da igreja, se afastou de Deus, voltou a viver as coisas do mundo, mas você sente falta de estar na presença do Senhor. Você sente falta de estar em comunhão com teus irmãos na igreja. Você sente falta daquela vida maravilhosa que Deus te ensinou a ter. Você está cansado das coisas que o mundo tem tirado de você, tem te feito sofrer, tem te machucado, tem destruído sua vida, acabado com a sua juventude, com a sua beleza, com a sua saúde, tem te derrotado de todas as formas. Você está cansado do que o mundo tem feito na sua vida. Então volta. Aquele que você deixou permanece no mesmo lugar. Volta. Confessa a Deus o teu pecado. Senhor, eu pequei, eu me afastei do Senhor, mas eu me arrependo. Assim como o filho pródigo fez, se afastou do pai, mas se arrependeu. Voltou, pediu perdão e o pai lhe aceitou de volta. Se você se arrepender e confessar ao pai, ele vai te perdoar e você vai poder voltar. Não viva nem mais um dia, nem mais uma hora, nem mais 10 minutos sem ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é tudo de que nós precisamos. Sabe aquele vazio que todo ser humano sente dentro de si? Esse vazio é do tamanho de Deus e só Ele pode preencher. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo e que você abençoe a vida de outras pessoas levando essa palavra. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui e, se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo.